Bom dia a todos. Vou fazer mais um react, dessa vez em cima de um vídeo do Paulo Guedes. Vamos lá. O universo político, como é conhecido desde a Revolução Francesa, pela disposição da Assembleia Francesa, quando houve a Revolução, você tinha os revolucionários, que queriam a mudança rápida da sociedade, e você tinha lá os conservadores, que queriam que a coisa fosse feita devagar. Então nós vamos botar a esquerda, que eram os revolucionários, que queriam acelerar as mudanças sociais, implementar rapidamente todas aquelas aspirações da Revolução Francesa, e nós vamos botar os conservadores, os evolucionistas, os que queriam ir um pouco mais devagar, ou até queriam a manutenção do status quo, nós vamos botar para a direita. Essa foi, digamos assim, a grande divisão que o mundo político normalmente é observado. Esquerda e direita. Esquerda são os progressistas, os revolucionários, que querem fazer a coisa bem feita, justa, igualitária, etc. E a direita, são os conservadores, são os caras que querem que a coisa fique do mesmo jeito, que a ordem social não progrida. Então vamos botar lá a extrema esquerda. Bom, então ele comenta que a divisão entre esquerda e direita surgiu lá no contexto da Revolução Francesa, o que é verdade. Segundo alguns, isso daí teria sido iniciado pelo Marat, né? Marat era um revolucionário extremista, ele sentou do lado esquerdo da Assembleia e os partidários dele sentaram do lado esquerdo. E aí quem era contra o grupo do Marat sentou-se do lado direito. Se o Marat, por alguma razão, tivesse escolhido o lado direito, a nomenclatura política teria sido completamente diferente. Então é curioso como uma casualidade, né, de uma figura revolucionária, se é que essa história do Marat é verdadeira, e mesmo que não for, outros revolucionários sentaram à esquerda. Mas foi uma casualidade. Se ele tivesse sentado à direita, a nomenclatura teria mudado. E foi uma divisão assim espacial dentro da Assembleia Francesa, né, revolucionária francesa. Ou seja, não foi nenhuma concepção metafísica, nada. Foi assim, uma coisa espacial que aí gerou o termo direita e esquerda, que, diga-se de passagem, são termos extremamente relativos. Por que isso? Porque houve grandes mudanças na história, né? Então, quem é conservador hoje em dia seria tido como revolucionário no passado, né? A sociedade está cada vez caminhando rumo ao colapso, rumo a imoralidades, rumo a radicalismos, e quem é conservador hoje, conservador para o tempo de hoje. No passado, se a gente voltar 100 anos atrás, os conservadores de hoje seriam tidos como revolucionários. Então, a coisa vai caminhando de tal forma que esses termos direita e esquerda são relativos, né? E não é uma coisa assim estática, mas de toda forma surgiu lá na França mesmo. Vamos lá. Tradição revolucionária. Vamos colocar aqui a extrema-direita. Os que reagiram a esse confronto. Então vamos botar lá o Mao Tse-tung, vamos colocar o Stalin, regimes totalitários, politicamente fechados. Vamos colocar as ditaduras modernas. A Coreia do Norte, bota a Venezuela, bota ditaduras à esquerda. E coloca as ditaduras históricas aqui à direita também. Vamos colocar aqui Hitler, o nacional-socialismo, nazismo. Era uma reação ao internacional socialismo. Existia do lado de lá a internacional socialista, a união de todos os trabalhadores do mundo contra os empresários, contra o poder estabelecido. E aí é uma reação. Bom, se vocês estão convocando uma aliança de todos os trabalhos do mundo contra empresários, contra políticos, etc., a reação do lado de cá é a seguinte: nós vamos fazer a união dos empresários alemães com os trabalhadores alemães, com os políticos alemães, e aí tem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Germânicos. Ou seja, sim, nós vamos unir os trabalhadores, mas vai ser em torno do nacionalismo e do socialismo. Olha a curiosidade, o nome do partido é Partido Nacional Socialista, por isso que é nazismo, nazi, porque são os nacional-socialistas, uma reação à internacional socialista. Então essa é uma reação aqui, são extremistas de um lado, extremistas do outro lado. Radicais, do lado de lá. Aí você anda um pouquinho em direção ao centro e você vem com... Aqui já começa o grande erro, né? Que boa parte das pessoas comete, colocar nazismo do lado oposto
do stalinismo. Nada, eles estão juntos, são socialistas, estão tudo lá do lado da esquerda, não tem essa de nazismo ser da extrema-direita, isso não tem nada a ver. O que está correto é que teve uma cisão no movimento socialista, que uns eram internacionalistas, né, mais fiel a Marx, e outros trabalharam nos chamados nacionais socialismo. Mas essa seria... mas na prática, mesmo com Lenin e Stalin, houve a instalação de um socialismo dentro do seu próprio país, e buscando uma revolução mundial futura, né? E mesmo porque o objetivo do nazismo não era ficar só na Alemanha, era expandir essa visão para outras nações. Tanto é que a Alemanha partiu para a guerra, impondo o seu jugo para outras nações, né? Como diria Mazzilli, o nacionalismo é só o primeiro passo rumo ao internacionalismo. Então, uma mera estratégia que, na prática, também foi usada por Lenin e Stalin, também por Mao Tse-tung e outros, né? E aí aí depois, se nós vemos o regime da Coreia do Norte, está lá num país só. Então, não tem muito sentido o que ele está falando, colocando o nazismo de um lado e stalinismo de outro lado. Eles estão lá tudo junto, tem as diferenças entre eles, assim como teve diferença entre Mao Tse-tung e Stalin, também teve diferença entre Hitler e Stalin. Então, tudo lá dentro da mesma lógica da esquerda, dentro da mesma lógica antiburguesa. O Hitler era antiburguês. Então, ele repete os chavões, né, que os esquerdistas também repetem. No fundo, Paulo Guedes está repetindo um chavão esquerdista, né? Então é muito triste isso para uma pessoa que é muito estudada, uma pessoa que estudou nos Estados Unidos, uma pessoa que deveria ter, então, um conhecimento melhor disso e escapar dos chavões. Então é uma decepção ele estabelecer as coisas dessa forma. Vamos lá. O socialista já aceitando a tese democrática. Quer a mudança, mas não está disposto aos métodos cruéis, bárbaros, desumanos dos radicais. Então você caminha um pouco para cá, tem o socialismo, mas ele é mais civilizado. Ele não quer impor, por métodos desumanos, censura, tortura, prisões aos semelhantes. Ele só quer perseguir esse sonho de mudança radical da sociedade, mas talvez por métodos mais civilizados. Da mesma forma que você tem aqui os conservadores. Os conservadores são o espelho, a imagem no espelho daquela turma de lá. Eles dizem, olha, eu até entendo você, mas eu não estou disposto a mudar a ordem. Nós achamos que isso aqui tem que ser preservado. Nossos princípios, nossos valores, nossas famílias, nossos países, a harmonia social entre trabalhadores, empresários, políticos. Nós acreditamos no status quo, nós acreditamos na ordem. Em vez de querer uma mudança na ordem, nós acreditamos na ordem. E aí você vem para o social-democrata. O social-democrata... Totalmente sem sentido colocar conservador do lado lá dos nazistas. Tá? Isso não tem nada a ver, porque o nazismo propriamente era revolucionário, completamente diferente de uma visão conservadora. Não tem sentido nenhum ele estar colado do lado dos nazistas. O Hitler e seus asseclas queria o rompimento completo com a ordem vigente, em todas as formas, inclusive na arquitetura também, né? Então, não faz o menor sentido essa análise que ele está fazendo, né? Colocando os conservadores do lado do nazismo, uma coisa que é completamente sem sentido, e uma interpretação completamente equivocada do que foi o nazismo. E também já estou vendo que não está entendendo bem o que significa o conservadorismo ao longo da história, né? Que no fundo é uma coisa dinâmica e não estática, conforme eu falei. O conservador vai andando a par e passo. O conservador anda junto com o revolucionário, só que uns 3 passos para trás, né? Então eles andam juntinhos, eles têm a mesma distância. Aí passa um tempo, mantém a mesma distância, vai passando um tempo, vai indo, mas todos eles estão caminhando rumo ao colapso, só que os conservadores estão 3 passos atrás dos revolucionários, né? O que eu falei, o conservador de hoje era tido como um revolucionário há 100 anos atrás. Vamos lá. Está perfeitamente integrado à democracia. Ele é um socialista.
que acredita na democracia, porque entendeu não só o valor civilizatório, mas também o funcionamento, a engrenagem da economia. Então ele sabe que há progresso se a economia andar bem, e esses sonhos podem ser realizados de uma forma muito mais efetiva e permanente e contínua. E do lado de cá, o liberal-democrata. O liberal. Aí ele está usando uma acepção mais moderna de social-democrata, porque na origem, né, o social-democrata era um socialista-democrata, né? No fundo, muitos partidos comunistas nasceram da social-democracia, no fundo era a mesma coisa. Ele está usando uma acepção mais moderna, mais europeia atual de social-democracia, né? O democrata sabe que democracia e mercados são a chave da prosperidade, são a chave do progresso. Progresso humano, material, civilizatório, político, espiritual. Esses dois tão próximos. Essa divisão de direita e de esquerda, aqui ela é muito mais branda. Aqui, na verdade, há uma síntese que vai ficar mais clara quando nós fizermos uma mudança nesse mapa. Esse mapa não é adequado. Isso é só uma ilustração de que como é que era vista a ordem antiga, esquerda, direita, esquerda, direita. Aqui você tem justamente os revolucionários, você tem aqui os evolucionistas do lado de cá. Como é que nós fazemos uma síntese aqui ao centro? Porque esses são quase evolucionistas e, ao mesmo tempo, esses aqui também têm as mesmas aspirações de fraternidade, liberdade, igualdade, que a esquerda diz que defende, com métodos, às vezes, equivocados, e a direita também com métodos, às vezes, equivocados. Como é que isso vai fazer maior sentido? Se a gente usar esse esquema antigo, nós estamos vendo uma sociedade brasileira profundamente dividida e em guerra. Se você passar aqui e dividir essa ordem antiga, o Brasil está dividido entre esquerda e direita, e está profundamente dividido mesmo. Abriu-se um fosso. Metade do Brasil está do lado de lá, metade do Brasil está do lado de cá, vai ter uma briga. Não há muita esperança de termos paz e prosperidade para frente. Eu sempre defendi que não. Eu sempre disse o seguinte: o Brasil está em uma transição em direção à grande sociedade aberta, uma ordem superior, civilizatória, melhor para todos nós. A transição é barulhenta, todo mundo brigando com todo mundo, porque está todo mundo olhando dessa forma para o Brasil. Então, tem quem está à direita, quem está à esquerda, o pau vai comer, temos que definir isso, não é possível, assim não dá. Roubou na eleição, não roubou a urna, zero isso, zero aquilo. Então, essa é uma visão de mundo. Eu não gosto dessa visão de mundo. Eu não acho que ela descreve exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então, primeiro, ele está otimista aí com o Brasil, achando que vai ter uma melhora, né? E depois o que se transparece aí também dessa posição é aquela velha lenga-lenga hegeliana, né? Dialética, direita, esquerda, que aí então está dividida, aí tem que em algum momento se operar alguma síntese e tal, né? É impressionante como o discurso dialético pegou. As pessoas às vezes não nem param para pensar e acabam repetindo sem pensar a lógica de Hegel, né? Eu prefiro uma outra visão de mundo. Iaco, vamos pegar essa barra. Se essa barra é o fundamento da nossa visão, o Brasil está irremediavelmente dividido, em direita e esquerda. E nós vamos viver em conflito bastante tempo, porque metade dos votos estão para o lado de cá, metade dos votos para o lado de lá, o centro às vezes flutua para um lado, para o outro, mas nós estamos divididos irremediavelmente. Então, eu prefiro uma análise um pouco diferente, usando um outro eixo. Vamos fazer o seguinte: transforma isso, por favor, numa ferradura. A Mieco dobrou aquela barra que nós tínhamos, transformou numa ferradura. Então, em vez dessa visão que racha o Brasil entre esquerda e direita, nós vamos ter uma visão muito mais construtiva. Se nós pensarmos agora, coloque uma linha dividindo. Então já vi, o Paulo Guedes é adepto da teoria da ferradura, né? É duro, viu? Essa teoria da ferradura, ela foi criada pelo escritor francês Jean-Pierre Fay, ou Jean-Pierre Fayet, alguma coisa assim. E ele que desenvolveu isso, dizendo que os extremos se tocariam, né? Entre a extrema direita e a extrema esquerda, eles se tocariam, né? Então, uma visão que foi muito criticada, é muito criticada por muita gente, e é uma visão completamente errada. Isso não tem sentido nenhum adotar a teoria da ferradura para explicar
o espectro político, né? Isso aí não faz o menor sentido, conforme eu já falei. Primeiro que esquerda e direita são termos dinâmicos ao longo da história. Segundo que o nazismo, ele colocou o quê? Fascismo, etc. Franco, Pinochet. Não, Pinochet também não tem nada a ver com o que pensava lá o fascismo, gente. Que confusão que ele está fazendo. Esses lados nazista e fascista estão muito mais ligados ao stalinismo. Todos eles defendiam um Estado grande, forte, todos eles eram socialistas, né? Eles queriam uma ruptura com o passado, uma ruptura com a burguesia, eles não podem ser colocados do lado dos conservadores, como está ali nessa ferradura. E mais, o Pinochet ele fez mudanças liberais, então, no sentido da economia, ele é mais próximo aos liberais do que essa turma fascista. Então, é uma visão muito reducionista, uma visão que desconhece a história, uma visão que desconhece a natureza do nazismo, do fascismo, do Franco, do Pinochet. Também o Franco também está mal analisado, também está mal posto aí. O governo do Franco foi um governo muito longo, que passou por mais de uma fase. A última fase do governo do Franco, houve uma abertura econômica forte na Espanha. A Espanha se tornou um dos países que mais cresceu do mundo, né, um dos que mais cresceu no mundo, e de modo que implementaram políticas liberais lá, de abertura. Né? Alguns autores aí comentam do Franco ser um governo ditatorial de centro, né? Porque a hora mexia para um lado, a hora mexia para o outro. Né? Então, colocar fascismo, nazismo, Franco e Pinochet do mesmo lado não faz o menor sentido. Isso aí faz desconhecer completamente a natureza. O fascismo, eu recomendo o curso do John Huygens sobre fascismo, que está lá disponível na Escola da Verdade Histórica, para finalmente as pessoas entenderem o que é fascismo. Para entender o que é nazismo, também tem o meu curso de História da Segunda Guerra Mundial, que na primeira parte eu comento bastante sobre o nazismo. E nazismo e fascismo defendem um Estado grande, forte, um Estado controlador, interventor na economia. Né? Eles não têm nada de conservadores, são socialistas, são revolucionários. O Franco, né, é diferente aí tanto do fascismo como do nazismo, justamente porque foi longo, a última fase do governo do Franco foi bem de abertura de mercado. O Pinochet também fez mudanças de governo, de abertura, né, mais liberais, embora um ditador, né? Mas é diferente, né, as naturezas. Nossa, é impressionante. Nazismo, então, é irmão siamês lá do stalinismo. O fascismo está mais próximo também da União Soviética do que do Pinochet, por exemplo. E colocar os conservadores ali como vizinhos é uma coisa completamente sem sentido. Se o Mussolini e o Hitler vissem esse quadro, eles ficariam revoltados. Como que eu estou do lado conservador ali? Isso não faz o menor sentido. Essa é coisa de ferradura, é uma ideia completamente errada. Né? Bom, vamos lá. Horizontalmente, agora dividindo em sociedades politicamente fechadas, ditaduras. Daqui para baixo, ditaduras, sociedades politicamente fechadas. E vamos colocar depois uma outra linha horizontal daqui para cima. E lá em cima você coloca as sociedades, a grande sociedade aberta. São sociedades politicamente abertas. É a grande sociedade aberta do filósofo Karl Popper. Ele escreve um livro, The Open Society, a sociedade aberta, mostrando justamente essa evolução milenar de sociedades tribais, sociedades atrasadas, sociedades politicamente fechadas. Isso aqui, na verdade, são tentativas o último livro do Vargas Llosa, ele diz um chamado da tribo. Nós viemos das tribos primitivas em direção à grande sociedade aberta, com democracia e mercados conscientes, evolutivos, propriedades emergentes de uma sociedade humana. Quer dizer, essa propriedade não existia antes, nós fomos percebendo, criando e aperfeiçoando. Tem as sociedades fechadas, tem as sociedades abertas. É claro que o conservador também participa da sociedade aberta. Então a gente... Essa análise também não faz o menor sentido. Era impressão
que historicamente esses movimentos totalitários vieram antes das ditas sociedades abertas. Isso aí não é verdade, né? Se nós vemos, a própria Alemanha saiu da República de Weimar para o nazismo, ela saiu de uma sociedade aberta para o nazismo. Então, na sequência temporal não existe essa lógica sociedade fechada para aberta, isso aí não tem sentido nenhum. E depois ignora-se, por exemplo, outros vetores, outras sociedades históricas, como por exemplo feudal, que tinha uma outra concepção de sociedade que não era nem revolucionária, nem comunista, nem ditatorial, nem dessa sociedade aberta, que era muito mais funcional, orgânica, e é a mais ligada à natureza humana, que não está aí nesse quadro. Então, é um quadro completamente sem sentido. Isso daí viola a história completamente, viola o dinamismo do que é a história, dá a entender que se está se caminhando para essa sociedade aberta, o que é uma inverdade histórica, já que no passado nós tivemos sociedade aberta que depois virou uma ditadura. Exemplo, a Alemanha, a República de Weimar gerou o nazismo, né? Então nós vemos que esses quadros aí não fazem o menor sentido. A gente deixa, na verdade, essa linha aqui, a gente apaga isso, porque ele também participa da sociedade aberta, da mesma forma que os socialistas também podem participar. Só que o conservador defende a manutenção da sociedade como ela é. Ela não é uma ditadura, não queremos uma ditadura, queremos uma democracia, mas ele está menos permeável a mudanças. Então é uma visão estática de uma sociedade aberta. E essa é uma visão dinâmica. O liberal-democrata, ele não é um conservador. O liberal não é um conservador. Mas os dois estão opostos aos socialistas. Nesse sentido, o conservador pertence a uma sociedade aberta, mas ele tem uma visão estática. Ele acha que é do jeito que está hoje, deve ficar. O liberal-democrata aceita que isso nunca permanecerá. Será uma eterna mudança. Nós estaremos sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, mas de uma forma cooperativa, democrática. E de uma forma cooperativa, através das economias de mercado. Da mesma forma, o social-democrata. Ele também aceita que a sociedade está em eterna mudança. Nesse sentido, esses dois têm uma visão dinâmica da sociedade aberta. O socialista quer a mudança da ordem. Nesse sentido, ele tem também essa visão dinâmica, só que ele está disposto a sacrificar valores e princípios que o conservador não está disposto a sacrificar. Então acaba sendo uma luta de curto prazo entre esses, mas pode ser uma cooperação de longo prazo entre esses. Então eu diria que isso aqui é uma forma superior de organização, é a grande sociedade aberta. Nós devíamos estar sempre em direção a essa melhoria, esse aperfeiçoamento. Nós temos que escapar desse chamado da tribo, essa regressão ao primitivismo, à barbárie, onde tem um chefe tribal que manda tudo, que decide. Essas da direita, fascismo, nazismo, o Franco na Espanha, o Pinochet. Esse chamado tribal tem um certo sentido em relação ao nazismo, né? Já que os nazistas faziam menção ao tribalismo germânico. Mas isso daí não tem muito sentido para por exemplo, o fascismo, né? E nem para o Pinochet. Então ficam umas coisas muito sem sentido, gente. Esse homem não expôs bem as coisas, não. No Chile, são ditaduras genericamente chamadas ditaduras fascistas. Genericamente. Da mesma forma que se chama genericamente de ditaduras comunistas. O que foi o stalinismo na Rússia, o maoísmo na China, o Chaves e agora o Maduro aqui na Venezuela, a Coreia do Norte com Kim Jong-un. Então, são genericamente chamadas de ditaduras comunistas. Decididamente, são formas inferiores de fazer política. São formas que chamam ao primitivismo, à barbárie. Essa é a tese do livro A Grande Sociedade Aberta e Seus Inimigos. É o livro de Karl Popper. E nós gostaríamos de ir na direção dessa grande sociedade aberta. Então, eu prefiro, em vez de dividir a sociedade entre direita e esquerda e ficar naquele permanente conflito, eu prefiro dizer que nós estamos em direção à sociedade aberta. Se nós fôssemos falar do Brasil, nós estamos aqui numa zona de interseção, que era o regime militar, então tinha aspectos de uma ditadura, mas ao mesmo tempo o Congresso estava aberto, funcionou o tempo inteiro. Então havia uma classe política, de certa forma, legitimando o que estava acontecendo, uma ordem política muito imperfeita, mas estavam lá os congressistas todos assinando os atos dos militares. Então, ao mesmo tempo que tinha censura, tinha prisão e tinha atos de força de um regime militar, tinha também um Congresso funcionando, meios de comunicação que sofriam censura, mas estavam também funcionando. Então, nós estávamos por aqui,
E como foram 20 anos de regime militar, era natural que quando houve a redemocratização, nós dessemos um pulo para o lado de lá. Porque se era um regime político de direita, um regime militar de direita, quando houve a redemocratização... De novo aquele mesmo erro, impressionante como o povo foi em chavões, né? Ditadura militar brasileira, embora seja chamado de direita, tinha um espectro completamente de esquerda, o que, aliás, foi confessado pelo Geisel ao Silvio Frota, né? Basta ler Ideais Traídos, que aí dá para ver como o Geisel confessou que era um governo de esquerda e, de fato, ditadura militar de direita só era só no nome, né? Foi feito só reformas ligadas à esquerda, né? Impressionante. O povo continua repetindo o chavão, esse chavão de nazismo de direita, tá difícil de sair, né? Essa visão de teoria da ferradura é muito ridícula, não dá para engolir esse quadro muito reducionista, muito simplesinho, muito simétrico, muito geométrico, muito bonitinho. Isso aí está totalmente errado. Estou rindo para não chorar. E ele comete um outro erro, que é o chamado falácia do meio termo, chamado em latim argumento ad temperantia, no qual você pega dois extremos errados, né? E então defende o meio termo. Então aí ele pega dois extremos errados. Stalinismo, ao lado da ditadura comunista e fascista. Primeiro que eles não são extremos porque a divisão está totalmente errada, mas vamos supor que a divisão tivesse certa. Então ele pega dois extremos errados e diz que o meio é o que é o certo, sem provar que o meio é certo em si mesmo, né? Então essa falácia do meio termo, argumento ad temperantia, é muito usado por aí, né? Então é pessoal, o caminho certo é o do meio, então os dois extremos estão errados, sem provar que o meio é que estaria certo ou sem demonstrar que existem esses dois extremos, né? Primeiro que não existem esses extremos que ele comentou. Segundo, que não está provado que o meio termo olhado em si mesmo está correto. Então, além dele adotar uma teoria de visão política errada, teoria da ferradura, além de não entender o que foi nazismo, fascismo, franquismo e o governo do Pinochet, ele também comete a falácia aí do meio termo, né? Então, é um problema de lógica e grave, né? Então, realmente é decepcionante a exposição feita aí pelo Paulo Guedes. Ele deveria se concentrar mais em teoria econômica e esquecer essas teorias políticas aí, porque, olha, tá difícil. Nós pulamos para cá, para os diversos tons de esquerda, os diversos tons do socialismo, né? Um socialismo civilizado, já que não apoia a ditadura, tanto que eles comandaram a redemocratização. A esquerda comandou a redemocratização brasileira. A esquerda brasileira é que fez a redemocratização. Então, todos os tons de socialistas, todas as variantes, mas também ainda com uma visão que não era tão lúcida quanto uma social-democracia madura. Tanto que nós fomos para a hiperinflação, nós cometemos vários erros econômicos porque eles não tinham percebido ainda a importância do capital institucional para ter um regime fiscal sustentável, para ter um regime monetário que preservasse o poder de compra da moeda, para ter um regime de acordos internacionais que abrissem a nossa economia. Então, uma visão ainda muito estática, apesar de eles quererem as mudanças. Quer dizer, esses aqui poderiam estar aqui se tivessem entendido o funcionamento da economia. Não entenderam. Tanto que o Brasil foi para 2 hiperinflações, foi o caos, porque eles não entendiam como funcionava uma economia de mercado de direito. Da mesma forma que o conservador poderia estar aqui se aceitasse a mudança, mas não. Então é como se fosse, para mim aqui é o inferno, para mim daqui para cima é o céu, e aqui é o purgatório. Aqui é o purgatório, está todo mundo em provação, enquanto estiver por aqui. Então o Brasil está numa transição incompleta em direção à grande sociedade aberta. Ele saiu dessa ameaça de regime totalitário de direita, foi fazendo a condução ao processo de abertura política brasileira gradual e segura, foi uma navegação nesse curso aqui, em direção à redemocratização. E quando a redemocratização chegou, foram Sarney, um governo ainda de transição, porque não houve eleição direta, depois vem a primeira eleição direta, que o Collor de Mello ganha, mas logo sofre um impeachment, porque, na verdade, se a esquerda que comandou toda a redemocratização e a direita, entre aspas, ganhou logo a primeira eleição direta, não houve suporte parlamentar para o Collor de Mello fazer as reformas que poderia fazer. Também houve um erro colossal na política econômica, com congelamento de ativos. O governo Sarney fez congelamento de preços, um desastre, nos levou para a hiperinflação. E o governo Collor levou para o congelamento de ativos financeiros. Então, os economistas, na época, não estavam preparados
Os economistas brasileiros estavam muito mais interessados em política do que em economia, teoria econômica. E os políticos estavam muito mais interessados em economia do que em política. Estava todo mundo querendo dirigir a economia para um lado, para o outro. Então, realmente não foi um bom período. O governo do qual eu participei, por exemplo, o governo é uma aliança de conservadores e liberais, justamente em oposição à hegemonia da esquerda por 30 anos. A esquerda ficou 30 anos lá. Agora, em vez de dividir em esquerda e direita, o ideal é que essa massa crítica de centro consiga fazer a síntese. Então você tem a tese revolucionária, você tem a antítese conservadora, o ideal era fazer a síntese. Ele está fazendo o jogo hegeliano, né? Tese, antítese e síntese, né? Ele segue a lógica hegeliana de interpretação, uma lógica totalmente absurda, né? As teses de Hegel são absurdas, são, no fundo, esotéricas, né? Tem um artigo meu sobre o Hegel que eu mostro isso, vai estar o link na descrição. Pretendo futuramente abordar essas questões com maior profundidade. No meu livro do Marxismo Exposto, eu também comento sobre Hegel, e também no meu curso do Marxismo, também comento sobre Hegel, né? Então, uma interpretação completamente errada de história, que é a visão aí dialética, né? Tese, antítese e síntese. É uma coisa fabricada de propósito para dar vazão a essa gnose aplicada à história, que é a dialética, né? Então, infelizmente, o Paulo Guedes só repete chavões, né? O quadro muito reducionista. Vamos terminar. Você subir para um grau com muito menos barulho, briga política, onde, na verdade, a diferença entre o social-democrata e o liberal-democrata é uma questão de dose de participação do governo na economia. O social-democrata quer mais governo, então ele tem que cobrar mais impostos. Ele acredita que o governo é que vai resolver os problemas da economia. Então, o governo entra na área de educação, saúde, habitação, segurança, petróleo, fazer aço. O Brasil, as estatais brasileiras... Bom, chega, vai. Então, infelizmente, né, o Paulo Guedes repete chavões, né, de colocar nazismo como de direita, misturar nazismo com fascismo, com Pinochet, com franquismo, as coisas meio sem sentido, né? Uma visão muito simplista aí da história do Brasil e da história da política. Aplica o método hegeliano, a teoria da ferradura, que é completamente equivocada, a falácia do meio termo, e também ele se mostrou um evolucionista, uma espécie de determinista também, né? Ele, então, na visão dele, a sociedade necessariamente vai se caminhar para o melhor, do pior para o melhor, o que não é verdade, né? Então, ele é um otimista, evolucionista e determinista. Ele acha que necessariamente a sociedade vai caminhar aí nesses termos, né? Então, é muito decepcionante a apresentação da visão política do Paulo Guedes, né? Muito decepcionante, são chavões, mistura dialética de Hegel, teoria da ferradura. Bom, já, senão vou ficar muito repetitivo, né? Por isso que eu volto a dizer, o Paulo Guedes deveria se concentrar só em análise econômica, teoria econômica, e abandonar aí essas coisas políticas aí, porque acho que não é o forte dele, né? Bom, recomendo a todos que ainda não saibam inglês, né? Que inglês é a língua fundamental para viagem, trabalho, para estudos, que faça o curso do Jonas Bressan, né? O BWay está numa promoção imperdível até quarta-feira de carnaval, ou seja, até o dia 14 de fevereiro. Está com 50% de desconto, o link aqui está na descrição desse vídeo. Então não perca essa oportunidade, se inscreva logo no curso de inglês do BWay, do Jonas Bressan. E também, para você que quer entender melhor essas coisas, faça lá o nosso curso Escola da Verdade Histórica. Tem a história do fascismo lá do John Weigen, que vai explicar bem e vai desmontar essa farsa aí da teoria da ferradura. Também tem meu curso do marxismo, tem meu curso da Segunda Guerra Mundial, que eu explico lá sobre o nazismo, que aí ajuda a desfazer essa farsa aí da teoria da ferradura, embora eu não aborde especificamente essa falsa teoria, né? Bom, é um react chatíssimo, né? Não é tão chato quanto os comunistas, vai. React de comunista é tortura. Tortura. Eu dei um tempo porque eu não estava aguentando mais, gente. Fazer react de web comunista
dá um enjoo de estômago, dá um tédio, é uma tortura, é uma coisa assim assustadora. Esse aí também foi muito chato de fazer, mas não tanto quanto dos comunistas, né? Bom, isso aí é só um desabafo. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção.